Oi, gente. Joaquim Barbosa declarou voto em Haddad, né, uma declaração importante. FHC fala que os democratas têm que se unir para defender a democracia com a eleição de Bolsonaro. E Cid Gomes reforçou o voto dele em Haddad. Vou fazer outros comentários sobre outras figuras políticas aí. E figuras muito conhecidas nacionalmente. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira tem o Filosofia Popular, que eu analiso filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, vamos lá. A declaração do Joaquim Barbosa, sem dúvida nenhuma, é a mais impactante. Ele esteve no epicentro do escândalo em sendo um juiz que se posicionou claramente e contribuiu para deflagrar o processo do mensalão e tudo mais, enfim. Ele esteve e foi visto por muitos, inclusive da direita, como a figura mais importante do ponto de vista ético, do ponto de vista da ética na política no Brasil. Tanto é verdade que o seu nome foi cogitado pelo PSB para ser candidato à presidência. E ele, numa mensagem do Twitter, declarou que por medo de um candidato, Bolsonaro, vai votar em Haddad. Claramente o Joaquim Barbosa não é um entusiasta da candidatura Haddad, mas reconhece em Bolsonaro um risco para a profissão que ele escolheu. A profissão de advogado, de juiz, enfim, a profissão do direito. Porque Bolsonaro demonstra e demonstrou ao longo de toda a sua trajetória um profundo desrespeito pelo Estado de Direito. Não é, não é por acaso que Bolsonaro causa esse medo no Joaquim Barbosa. Cid Gomes vem colocando mais vídeos para deixar claro o apoio dele a Haddad, se é que não estava, ele falou em apoio crítico, teve aquele episódio que eu já comentei, e vem reforçando isso. O FHC teve essa fala aí, que é meio que ambígua, porque por causa do partido ele não consegue declarar apoio em Haddad, embora o Goldman, que é do PSDB, e um setor do PSDB já declarou apoio, porque tem um setor do PSDB que percebeu que a democracia é mais importante do que divergências partidárias ou disputa de poder, então acordou um pouco aí. O Ciro Gomes também fez um vídeo recentemente e tem no Twitter dele lá, Democracia Sim, e que ele é um guerreiro contra o fascismo. Para bom entendedor, ele se posicionou também, mas claro que para Ciro Gomes é muito mais difícil declarar apoio em Haddad, não tanto pelo Haddad. É bom que isso fique claro. Ele e Haddad têm um relacionamento muito bom. O problema do Ciro Gomes é declarar apoio ao PT depois do que o PT fez com ele. Então, se hoje Ciro Gomes dá esse apoio, digamos assim, não enfático, e é um apoio sem ênfase, mas é um apoio, isso se deve à atuação do PT para minar a sua candidatura. Então, hoje tem gente criticando Ciro Gomes por causa disso. Vocês estão direcionando a crítica ao lugar errado. Esqueceram da história. Né? O motivo, se o PT não tivesse feito nada disso, que fez para impedir que o PSB de Joaquim Barbosa, apoiasse o Ciro, se o PT não tivesse feito isso, hoje, Ciro Gomes, se fosse derrotado pelo PT nas urnas, como foi, sem esse tipo de manobra, o Ciro Gomes provavelmente estaria declarando apoio em Haddad e estaria dizendo para as pessoas que o PT foi leal, mas que ele não conseguiu, quer dizer, perdeu o primeiro turno, mas que o Haddad, sem dúvida nenhuma, é o melhor candidato. Mas por que é difícil Ciro Gomes fazer isso? Tem nada a ver com Haddad. Tem a ver com essas atitudes do PT. E Haddad e Ciro Gomes cansou de ser leal e
responderem com deslealdade. Então, enfim, a atitude de Ciro Gomes como um ser humano, eu estou olhando como um ser humano, me parece absolutamente compreensível. E eu acho que talvez eu fosse um pouco além dele, no meu vídeo eu teria dito meu voto, teria dito que votaria em Haddad, o que para mim está claro, mas eu iria um pouquinho além. Mas eu também não iria para palanque, não iria ficar do lado, eu teria muita dificuldade. E por isso que eu entendo a dificuldade do Ciro e respeito essa dificuldade e respeito o que ele fez, a forma como ele se posicionou. E eu acho que as pessoas que estão criticando ele agora deveriam lembrar da história. Porque esse posicionamento dele não é por acaso. Mas enfim, acho que o Joaquim Barbosa demorou para se posicionar. Acho que já havia tempo, ele poderia ter feito isso umas 2 semanas atrás, poderia ter examinado os candidatos com cuidado racional, como ele disse no Twitter, e ter feito essa declaração pública há mais tempo, para essa declaração pública ser utilizada na campanha. Até para ele aparecer dizendo isso publicamente. Mesmo que ele não morra de amores pelo PT e por motivos óbvios, ele reconheceu o óbvio, que entre um e outro, quem representa o perigo maior para as instituições e para a justiça é Bolsonaro, que já sugeriu em aumentar o número de ministros, aí depois recuou. Aliás, como muitas coisas que Bolsonaro sugere, e depois a pressão vem e ele recua. Não é? Mas enfim, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse assunto era mais ou menos isso. Dizer que, enfim, entendo a forma como Ciro se posicionou. Acho que Cid Gomes também foi muito correto. Ou seja, ele fez as críticas, mas deu apoio, fez vídeos apoiando, atuou como um senador, né, que ele foi eleito. Então ele foi muito claro com isso. E acho que foi uma atitude também correta. E acho que o Joaquim Barbosa, embora correto, eu diria que foi um pouco atrasado. Eu acho que ele poderia ter feito isso um pouco antes e ter ajudado mais os eleitores brasileiros que o respeitam a entenderem por que ele pensa assim. Porque agora as pessoas foram informadas do voto dele e sabem que é por medo, mas não tem maiores detalhes. E se ele tivesse dito há 2, 3 semanas, ele poderia ter ido em programa de televisão, ele poderia ter feito entrevista, ele poderia ter explicado o voto dele. E isso seria importante, porque ele é uma pessoa muito respeitada no Brasil. E eu acredito que teria muitas pessoas que iriam querer ouvir e até querer entender, porque tem pessoas que eu garanto para vocês que acharam estranho. Eu não acho estranho. Eu sei porque ele se posicionou. Mas eu sou uma pessoa obcecada por política, que pesquisa isso continuamente, que estudou isso no mestrado, no doutorado, escreve artigos científicos. E eu não posso exigir que o brasileiro comum tenha o meu grau de, enfim, conhecimento e apropriação desse material. E Joaquim Barbosa também não pode exigir isso. Por isso que eu acho que, antes tarde do que nunca, mas eu acho que seria melhor para a democracia que fosse um pouquinho antes, viu excelentíssimo juiz Joaquim Barbosa. Enfim. E sem nenhuma ironia, eu respeito muito ele de verdade. Não só sua trajetória de vida, mas sua qualificação. E acho que a postura diante da corrupção foi também correta, porque o lugar de corrupto é na cadeia. O pessoal fala muito de Haddad corrupto, ele foi inocentado de todos os processos em que foram impetrados contra ele pelo Ministério Público. Então, parece que o Ministério Público lá de São Paulo tem uma agenda política. Inclusive porque algumas das ações que moveram contra Haddad, só comentário, eram ações relativas a coisas de 2 anos atrás, que poderiam ter sido movidas lá atrás, e eles esperaram o momento da eleição para mover. Então, eu entendi. Não pensem que enganam. Podem enganar outras pessoas, mas a mim vocês não enganaram. Entendeu? Eu sei o porquê vocês fizeram dessa forma. Enfim, gente. Acho que era isso aí que eu tinha para dizer sobre esses assuntos. E vamos amanhã para a eleição. Um abração.
Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Um abração.